Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Itaú, Itaú Unibanco e Tube4, pregão desta terça-feira, dia 9 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Botão aí inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado aqui dentro do canal. Aproveite também para testar, usar o aplicativo DV Invest, recomendações, carteiras de ações, enfim, e muitas informações relevantes dentro do aplicativo disponível para iOS e para Android. Vamos então para a nossa análise especial, que o foco dela é falar de um prazo maior, anual, indo aqui também para um prazo menor, que seria o gráfico quadrimestral, depois falando um pouco mais do gráfico mensal, semanal e diário. Ou seja, passando do longo prazo até o curto prazo, ou seja, do longo prazo até o curto prazo, diferentes perfis aqui de investidores nesta análise. E lembrando que o foco é fazer essa avaliação usando análise técnica, que é a minha especialização. Começando aqui então pelo gráfico anual, a tendência é de alta para um prazo maior. Tendência de alta, só que nesse momento está passando por um movimento de baixa. Teve uma bela recuperação no ano passado, deixou uma baita sombra inferior. Os anos seguintes às crises são anos que foram geralmente positivos aqui em cima de Tube4, ou seja, toda crise maior teve um ano positivo logo na sequência. Então, nesse momento, a expectativa seria ter algo para cima, só que estamos com um movimento de baixa, queda já de 13,75% nesse ano. Um ponto a se considerar é o seguinte: teve um movimento forte de alta, assim como aconteceu aqui, uma leve lateralização e um movimento forte de alta aqui de 5 anos. Subiu, depois de uma crise subiu, mas lateralizou durante alguns anos aqui, ó. O que pode acontecer aqui é justamente também essa lateralização. O que vai mudar? Onde é que a gente vai verificar a mudança disso? Olhando para um gráfico de menor periodicidade. É onde a gente vai visualizar realmente a força um pouco maior para cima. E aí, olhando primeiramente para um gráfico quadrimestral, que é representado aqui por cada candle desse, cada barra dessa aqui por 80 pregões, 80 dias úteis, temos aqui uma queda nessa barra agora, que já tinha gerado um sinal de fundo, depois de uma crise que aconteceu também aqui, que aqui deu um movimento forte para baixo. Quando há um retorno do preço para cima da média, logo na sequência aqui aconteceu alta, aqui também, depois de uma pancada para baixo, voltou para cima da média, superou a máxima, aconteceu alta. Então aqui teve alta, só que aqui lateralizou durante vários quadrimestres, ou seja, ficou mais tempo de lado aqui. É o que pode também termos aqui, ou seja, nesse momento, ou seja, pegando aqui, ó, o candle grande de baixo do quadrimestre aqui, ó, todos esses candles grandes de baixo, esse superou logo na primeira, esse superou no segundo, depois que voltou para cima, esse aqui também superou no segundo, depois que voltou para cima. Os que superaram no segundo já conseguiram fechar acima, Esse aqui, ó, nem superou ainda. Então a gente fez o primeiro aqui para baixo, veio o segundo e está aqui sem superar ainda essa máxima. Seria algo interessante acontecer. Mas de maneira geral, ainda aqui nesse tempo gráfico, apesar aqui a tendência estar indefinida, porque perdeu aqui basicamente um fundinho ali levemente ascendente, algo aqui assim, ó. Então uma tendência um pouco mais para indefinida. Dentro desse processo aqui, ficando acima da média, algo positivo. O que seria negativo seria fechar para baixo da média e gerar nova mínima. Fechar esse quadrimestre abaixo da média e gerar nova mínima seria algo mais negativo. Mas seguimos com a possibilidade de a gente ver YouTube fazer algo assim para cima, dentro do que foi falado do gráfico anual. O que vai trazer essa expectativa maior de subir vai ser justamente a gente olhar para um gráfico mensal e verificar se está realmente ganhando força para cima ou não, que eu vou falar aqui nessa análise. Mas nesse momento, dentro de uma tendência indefinida, existe a chance justamente de acontecer algo assim, ó, ficar aqui de lado. Então, só pelo gráfico mensal e anual, não está tão claro a expectativa muito forte para cima. Só com base na questão do ano seguinte à crise ser um ano positivo nas crises anteriores. Não é uma garantia, não é uma certeza que esse ano vai fazer a mesma coisa. Só que a gente vai monitorar essa questão num prazo menor. O que dá para mostrar aqui num prazo menor é que a tendência aqui no gráfico mensal ela é de alta, topos e fundos ascendentes. E dentro dessa tendência de alta, o primeiro sinal de perda de força na tendência foi quando veio aqui com o fechamento, bateu lá na zona de resistência, essa região aqui de fundos anteriores, bateu lá,
respeitou esse patamar, gerou um engolfo de baixa com fechamento para baixo da máxima do topo anterior, ou seja, um sinal realmente negativo, e o mês seguinte perdeu a mínima, que foi o mês de fevereiro. E o pior desse mês, já volta para baixo da média e para baixo de uma região também de suporte ali por volta dos 26,50. Então, qual o desafio agora do papel? O que aconteceu então? A tendência de alta, mas o movimento atual do preço está dentro de uma característica de técnica de movimento de baixa. E esse movimento de baixa enfraqueceu a tendência de alta. Gerou um sinal de força dos vendedores, reduzindo, esse reduzindo a expectativa de alta. O que geralmente acontece quando você tem esses recuos muito grandes do preço aqui, volta muito para baixo, igual de novo aqui está voltando muito, quando fala volta muito, é muito próximo dos fundos, os fundos estão ascendentes, mas está voltando muito próximo do fundo anterior, isso tem um significado de não ser uma tendência tão relevante para cima, ou seja, pode até dar continuidade ao movimento, mas não dá para se esperar muita coisa para cima. Esse é o principal, até que o mercado mostre alguma coisa diferente disso, mas a principal leitura que a gente tira disso é beleza, na tendência de alta, pode gerar mais um sinal de alta, mas a expectativa de gerar algo muito relevante para cima, nesse momento, é mais baixa em cima de TUB 4. E aí, quando eu falo sobre isso, eu volto também lá para a região lá de 2011, 2010, que é aqui, gerou, olhou para fundo ascendente, só que olha onde o fundo ascendente é gerado, lá muito próximo do outro. Aí volta, nem consegue superar lá a máxima, volta de novo, já recua de novo bastante, vai lá em cima, olha o recuo, lá embaixo. Então, num primeiro momento, você não espera muito dessa tendência de alta. E observe que o momento que ela começa a deslanchar, o momento que ela começa a deslanchar é aqui. E qual a característica? Força, fraqueza na queda, ou seja, não volta muito em relação aqui a esse ponto e já volta a subir. Aí sim a tendência começa a ganhar força. Então, nesse primeiro momento, qual o sinal para começar a ter pelo menos uma expectativa maior de subida, de não perder a tendência? Essa tendência vai ser anulada se houver um movimento se esse movimento atual de baixa continuar e perder essa mínima, como já aconteceu em Banco do Brasil, isso anula a tendência de alta, ficaria uma tendência indefinida. Então tem uma tendência de alta aqui no gráfico mensal, que perdeu força no mês de fevereiro, e para gerar um sinal de força novamente nesse mês de março, para pelo menos criar uma expectativa de subida nos meses seguintes, teria que voltar para cima da média, voltar a fechar acima da média preferencialmente. Se voltar a fechar acima dessa região dos R$ 28,30, melhor ainda. Se esse mês já fechar aqui acima, faz um fechamento assim, e o mês seguinte, mês de abril, supera a máxima desse, seria algo realmente bom para acontecer. Mas primeiro desafio, voltar para cima da média, que nesse momento está ali na faixa dos 26,85. Então é importante isso acontecer e no mês de abril gerar um sinal de alta, que seria uma das alternativas de abrir uma compra pensando em prazo maior com stop aqui embaixo. Para quem está comprado, virou aquela tendência de alta, dá para manter o papel para um prazo maior, mas ficar atento, né? Colocar um limite ali de possível saída de uma posição comprada, caso ainda esteja alguém comprado no papel pensando no prazo maior. O sinal principal seria justamente a formação de um fundo ascendente no gráfico mensal. Volta a fechar para cima da média, gera a superação da máxima do mês de março a partir do mês de abril. Semelhante ao que aconteceu aqui, volta, cai, gera a superação da máxima do mês anterior, o mês seguinte ainda corrompe essa máxima, aumenta a probabilidade de ter um movimento de alta. Então, a mesma coisa precisaria acontecer aqui para gerar uma expectativa de alta. E considerando que essa foi a queda, acabou a queda e pode ter algo para cima, fazendo a projeção de alta desse possível pivô de alta, né, desse possível retorno do preço e tentativa de subida, o primeiro objetivo seria pegar esse movimento aqui e replicar 61,8% dele a partir dos 23,92, bate lá nos 30,89. Se eu replicar todo o movimento, 100% desse movimento, a partir desse ponto, o outro objetivo vai ser lá basicamente na máxima histórica, perto da máxima histórica, aqui na região dos R$ 36,18. O que é que amadurece um sinal de alta nessa ação num fundo aqui no gráfico mensal? A gente olhar para um gráfico semanal, vou jogar o gráfico mensal aqui desse lado de cá, ver primeiramente na semana passada o ativo bater ali na região, conseguir fechar acima dessa região aqui, ficar em cima da região ali dos R$ 27,65 até essa máxima aqui dessa região de topo.
que é a região que eu já cheguei a comentar ali de R$ 28,26, R$ 28,30, ela ter o fechamento ali para cima da média. Assim como lá no gráfico mensal precisa voltar para cima da média, porque quando está abaixo da média, a média já começa a funcionar como uma resistência e dá um indício de força por parte dos vendedores. Aqui no gráfico semanal, basicamente, o ativo ficou dentro de uma tendência indefinida. Como o gráfico mensal, geralmente quando eu tenho aqui um movimento definido de baixa no mensal, aqui no semanal eu já até menciono que está numa tendência mais de baixa. Quando eu falo mais para indefinida, devido à recuperação que aconteceu aqui após bater no gap, que é um ponto de suporte, região que vai de 25,66 a 25,29. Então, nessa faixa aqui de preço do gap, bateu lá e gerou uma boa recuperação, já superou a máxima do que no anterior, então já estabeleceu um movimento de subida. A expectativa seria justamente de ter algo mais para cima, de poder gerar um movimento um pouco maior aqui para cima. O que seria importante para aumentar essa probabilidade de subida, de gerar fundo lá no mensal, é a gente ver o gráfico semanal, ou seja, nessa semana ou numa próxima semana, conseguir gerar um fechamento ali para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Ou seja, uma região para cima não só dos 27,65, mas preferencialmente acima já dos 27,90, R$ 28 reais. Seria algo mais positivo para o papel em termos de manter uma expectativa de alta. Mas por outro lado, que é bom ficar atento quem está comprado de alguma forma, tentou aqui mais uma semana subir, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, nada, e na quarta semana perde a mínima dessa semana, aumenta a probabilidade de queda do papel, então possível saída da posição comprada. Como é que estabeleceria então a possibilidade de entrada aqui? Se essa semana fechar para cima dessa região, que seria uma possibilidade de entrada. Segunda forma, vou arriscar a entrada, vou arriscar uma entrada no papel na expectativa que ela possa ganhar força e voltar aqui para cima. Então você entraria aqui por volta dos 26,95, coloca um stop maior aqui na faixa dos 11, ficaria abaixo da mínima do que no anterior, vou falar o valor, mas na faixa de 11,4% de stop, para pensar no objetivo lá, basicamente o dobro aqui da queda. Se pegar ali para máxima, basicamente seria a relação risco-retorno de 1 para 2, sabendo que tem um risco maior, você está trabalhando abaixo das médias e abaixo da zona de resistência ali, que tentou funcionar como suporte aqui, mas passou batido para baixo. Então essas seriam formas de, para quem está dentro da operação, conduzir em termos ali de saída se gerar novo sinal para baixo, ou estabelecer o stop simplesmente aqui que eu mencionei que ia falar aqui nos R$ 23,91. Cenário mais positivo, fechamento assim para cima da média. Inclusive no gráfico diário, se gerar sinalizações de alta, pode até ser um pivô de alta, mas sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta para cima dessa região de 27,65, mais interessante, 27,65 a 27,90, mais interessante seria para se buscar a operação na ponta compradora em cima aí de YouTube 4. E aí a gente olhando para o gráfico diário, que o gráfico diário está como agora? Tendência indefinida também. Vinha numa tendência de baixa, superou aqui esse topo, então anulou a tendência de baixa. Está vindo na lateralização e se ficar aqui, está vindo na lateralização está entre as médias. Se ficar mais tempo aqui entre as médias, e gerar ali um pivô de alta, possibilidade de se buscar a operação mais na ponta compradora em cima de YouTube 4, ou seja, voltando para cima da região lá dos R$ 27,90, aqui se é a máxima é R$ 27,98. Resistência está justamente aqui, ó, fechou uma vez acima, já voltou para baixo, patamar de 27,40, seguido aí de um patamar na faixa ali dos 27,94 e essa máxima aqui na casa dos 28,33. São as resistências mais próximas. Para quem está comprado e não quer ver o preço voltar forte para baixo, tem a alternativa, primeiro, sair daqui, como oscilou abaixo, ou somente se fechar abaixo da média e gerar nova mínima. Outra forma de saída de uma posição comprada em YouTube 4 no curto prazo. Então, de maneira geral, o que nós temos em YouTube 4? Nós temos um cenário de indefinição no curto a médio prazo, gráfico diário e gráfico semanal. O mensal em tendência de alta, mas que deu uma enfraquecida na tendência de alta do ativo, ou seja, brigando ali para ver se sustenta acima da média móvel de novo, se volta para cima da região dos 27, e no semanal precisando voltar para cima dos 27,65. Fica mais interessante para compras de curto prazo acima dos 27,65, seja através de um pivô de alta ou seja através de formação de fundo ascendente acima dos 27,65 ou essa região aqui de topo anterior que está na faixa ali dos
e 7,94. Enfim, aquela faixa que eu mencionei de 27,65 a 27,90 é uma faixa importante de preço. Sinalizações de alta acima desse patamar, foco muito maior em buscar a operação na ponta compradora. Abaixo, você tem um risco maior para as operações, seja de curto prazo, seja de médio prazo. E para quem está comprado no longo prazo, ficar atento que a perda dessa região aqui descaracteriza expectativa de alta, já reduziu a expectativa de alta com o retorno do preço para baixo da média e para baixo da região em torno de 26,50. Então, estamos no mês importante aí para Itubi 4 para definir a sua expectativa maior de queda, de caminhar para mudar a tendência ou de manter a tendência e voltar a ter uma chance de buscar essa resistência aqui na casa ali dos 31 e 36 e o ponto mais alto ali, uma região em torno dos 35 e 43. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.